Hello, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Eu sou o professor Álvaro Cândido. Neste vídeo eu falarei sobre gráfico psicrométrico. Você já ouviu falar sobre isso? Vamos lá? Então, este gráfico psicrométrico, ele foi desenvolvido para facilitar a nossa vida, para a gente correr das equações. Então, utilizados para encontrar elementos psicrométricos, o que seriam esses elementos? Temperatura, umidade, temperatura de bulbo úmido, volume específico do ar, vários elementos, a partir de dois elementos. Então, com dois elementos, você encontra outros elementos. Então, este é o gráfico psicrométrico. Então, neste vídeo, talvez você não vai conseguir visualizar com muita nitidez as informações. Porém, é importante você fazer o download desse gráfico psicrométrico. Na internet tem vários modelos. E você acompanhar depois no seu modelo com uma maior nitidez o que eu vou fazer aqui. Só lembrando que é importante que você encontre um gráfico com uma pressão atmosférica de 101 kPa, que é o padrão para o nível do mar. Então, esse gráfico psicrométrico, ele serve para a condição ao nível do mar. Tudo bem? Então, vamos lá. Para ficar mais fácil, eu propus um exercício. Então, foram realizadas as medidas de temperatura, então 35 graus Celsius, temperatura em um termômetro comum, e a umidade relativa 70%. Então, a partir, né, do gráfico psicrométrico, encontre valores para. Então, aqui são os valores que podem ser encontrados. Temperatura do ponto de orvalho. Temperatura do ponto de orvalho, imagina que é a temperatura em que, quando o ar atinge, todo o vapor que está presente no ar vai se condensar, ou seja, vai passar da forma de vapor para a forma líquida e vai formar aquela nuvem, né, de orvalho. Então, esta é a temperatura. A temperatura de bulbo úmido, ela é a temperatura em que, se esse termômetro, né, de bulbo seco, o normal quando não é bulbo úmido é bulbo seco. Então, se for colocado o bulbo desse termômetro aqui, que está a 35 graus Celsius, em um gás umedecido, essa temperatura vai reduzir, porque a evaporação da água num gás resfria. Então, esta seria a temperatura de bulbo úmido. Ela não foi medida, vai ser estimada pelo gráfico. Esse H é a entalpia. O que seria essa entalpia? É a energia que possui 1 kg de ar seco. Que energia é essa? Então veja bem, esse ar ele tem uma quantidade de água e ele tem uma temperatura. Então lembra que a temperatura, o que é temperatura molecularmente? Temperatura é a agitação das moléculas, é uma energia. Então essa energia ela pode ser dita em quilojoules por quilograma de ar seco, tá? Então, aqui é entalpia. Muito utilizada a entalpia para o cálculo aí, para o dimensionamento de secadores, né, de beneficiamento, armazenamento de grãos nessas disciplinas. Então, para a secagem de grãos. Então, é preciso que o ar tenha aí uma capacidade energética para retirar a umidade dos grãos. Então, muito utilizada a entalpia para esta área. Aqui no caso é a pressão, tá? Então PV em quilopascals, VE é o volume específico e RM razão de mistura. Então, só observando aqui a razão de mistura, quilograma de vapor por quilograma de ar seco. Então, se for elevado a RM, quer dizer que tem mais umidade. Mãos à massa, vamos lá? Então, o primeiro ponto é encontrar, o primeiro passo é encontrar o ponto. Então, traçar 35 graus Celsius e 70 da umidade relativa. Então, eu vou apresentar aqui um pouquinho. Essas curvas aqui que eu estou em azul são as umidades do gráfico. Então, aqui é a primeira com 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Está aqui, 70. Agora, nesse eixo aqui, olhando na vertical, acompanhando essa linha aqui de baixo, é a temperatura de bulbo seco,
ou seja, não é a temperatura de bulbo úmido, então é um termômetro comum. Então aqui está 35 graus Celsius. Então 35 graus Celsius com a curva de 70% da umidade, eu tenho o ponto aqui que eu encontro. Então, a partir desse ponto, se eu fizer aqui para calcular a temperatura do ponto de orvalho, TPO, eu preciso traçar uma linha horizontal, tocar aqui na curva e descer. Então, eu vou encontrar aqui embaixo a temperatura do ponto de orvalho. Então, perceba que eu tenho que fazer isso daqui, ó. Eu toco a curva e desço na vertical e encontro o valor aqui. Então, a temperatura de ponto de orvalho, 27,5 graus Celsius. O próximo, temperatura de bulbo úmido. Então, a temperatura de bulbo úmido eu percorro na diagonal até tocar aqui a curva. Então, perceba que eu tenho alguns valores aqui. 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30 graus Celsius. Então, este é o valor da temperatura de bulbo úmido. Então, eu caminho na diagonal. Agora, a entalpia, que é a energia em 1 kg de ar seco. Então, a entalpia também, né? Ela está escrita aqui, ó, entalpia, ela está na diagonal. Então, eu traço aqui, continuo na diagonal, 100 kJ por quilograma de ar seco. Agora, a pressão eu tenho num ponto aqui, eu traço uma linha na horizontal. Então, a pressão de vapor vai ser aqui aproximadamente 3,8 kPa. Então, aqui eu coloquei 3,9 kPa. O volume específico, que é metros cúbicos por quilograma de ar seco, ele vai ser encontrado lá embaixo. Então, eu tenho o ponto, eu traço uma diagonal, porém agora não é nesse sentido. É neste sentido aqui. Então, aqui, ó, volume específico. A graduação por volume específico está aqui na diagonal. Então, aqui eu vou tendo os valores. 0,75, 0,80, 0,85, 0,90. Então aqui é 0,85. 86 é essa linha, 87, 88, 89, 0,90. Aqui é 0,91 metros cúbicos por quilograma de ar seco. E por fim, a razão de mistura, que é quilogramas de vapor por quilogramas de ar seco. Então, a razão de mistura eu vou encontrar aqui na horizontal, só que nesta outra graduação. Então, 0,025. Essa foi a referência utilizada. Bom, então é isso. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá uma curtida neste vídeo e até o próximo vídeo.